Não, mas pensando nisso, assim, em questão de meta, a gente tá bem, ó. A gente tá Ah, não, cumprindo não uma pode. meta hoje. Hoje, quarto Quarto episódio episódio, já passamos aí da do estatística. limbo, né? Da estatística aí do pessoal que fica Agora a pra gente tem que trás. bater. Não, a gente tinha falado de bater 20, né? É, não, 20 daí, tipo, ó. 20 já é um podcast sério, né? Não, é, daí já... Mas agora, mais sério do que hoje, não tem como, cara. Ah, por quê? Hoje a gente teve trilha sonora. Não sei se já tocou ou toca agora. Vamos falar disso, cara. Vamos falar de produção criativa, soluções criativas, o que que isso agrega. A gente tá aí numa luta com a IA, né, cada vez mais, e tentar entender como que isso constrói um produto com mais ou menos qualidade, aonde que a gente tem visto, né, agora que a IA acho que tá mais presente no mercado, a gente já começa a ver ela por aí, estampada nas almofadas, nas embalagens de produto, Eu quero ver só nos jingles esse ano, cara. nas Como que marcas, vai vai ser? ter a campanha política. Vamos ver como é que vai ser essa... E agora eu já tenho visto a IA por aí, né, cara? Tipo, marcas de lojas, bastante coisa no iFood, não sei se você já viu. Às vezes tem lá Dona Ana Pastéis, e a marca dela é um pastelzinho típico com aquela texturinha Sim, aquela coisa de. característica, né? É, Estética de IA. até foto de cardápio. Sim. Então Cardápio bem forte. você vai ver lá pizza calabresa, e é uma pizza que, meu, claramente não é pizza de verdade, é uma pizza de IA num ambiente que não condiz com nada, né? E existe. A gente tem visto. Ficou famosa a capa de almofada, né? Da Havan. A IA vem com essa linguagem, né? E na minha percepção, ela tá aderindo mais num tipo de mercado, um tipo de público. E acho que no começo, até, sei lá, talvez, vamos falar, o ano passado, começo do ano passado, várias marcas utilizaram da IA como novidade. A Coca-Cola fez algumas campanhas, né? Mas o que a gente tem visto, até eu acho que o McDonald's em algum lugar fez, tem visto que a galera não tá se relacionando bem, né? O público deu uma reclamada e algumas campanhas dessas saíram do ar. E algumas marcas de luxo, principalmente, mas algumas outras marcas estão adotando um posicionamento interessante, que é contra esse movimento, né? Que é trazer o artista, o Questão mais artesanal mesmo, né? artesanal, feito à mão, assinado por alguém, né? Uhum. Então a gente tem marcas que nem a Hermès, que batendo forte nas estampas, assinado por artista, né? A gente tem outras marcas fazendo animação gráfica, que eu não vou me lembrar aqui agora, mas que eu acho que está valorizando. Tipo assim, quando todo mundo tem acesso a uma coisa, aquilo banaliza, e daí o que é de mais difícil acesso, ou mais caro, ou mais personalizado, fica com quem tem bom gosto, vamos colocar entre aspas, mas fica para um público selecionado, né? Cara, eu tenho tido a percepção, assim, que ela tomou várias frentes, né? Em vários mercados, tanto da parte criativa, né? E isso eu tô falando não só da parte de vídeo, mas também do design gráfico, da parte de produção de trilha, né? A parte musical também, né? Que ela tem entrado muito forte. E ela vai criando essas nuances, né? De pessoas que são adeptas e as pessoas que rejeitam. Eu acho que muito dessa questão das pessoas rejeitarem é porque elas têm aquela falsa sensação de que elas conseguem reproduzir aquilo ou fazer aquilo de uma maneira satisfatória e muitas vezes não vai conseguir porque não tem o conhecimento técnico para dar esses dados para IA Eu acho fazer, que o que né? você tá querendo dizer é que tem cara de coisa barata. Sim, sim. Já que o que eu consigo fazer é porque é barato. É Isso, barato. isso. Ele acaba perdendo esse valor de percepção mesmo, né? Então, até por isso que as grandes empresas, as empresas mais exclusivas, de luxo, elas têm percorrido o caminho ao contrário, que é justamente selecionar artistas, pessoas para assinarem peças, enfim, né? Toda. A Apple fez uma abertura nova para logo dela e Sim, foi toda a filmou mão, tudo né? feito, filmou com câmera e tal.
aquilo poderia ter sido relativamente fácil, entre aspas, de fazer no 3D. Não precisava nem ser IA, mas vamos falar assim, dentro de uma tecnologia onde você teria outros tipos de controle. E os caras escolheram fazer aquilo de forma mais analógica, né? Sim, e até para eles seria muito mais fácil abraçar essa ideia de ser uma empresa de tecnologia e falar, pô, vamos usar uma IA aqui, né? Tipo, para tentar engrandecer essa ferramenta, né? Vamos dizer assim. E não, os caras foram pro outro lado, que é um lado que realmente agrega muito valor, né? Porque são trabalhos que realmente gasta-se energia para fazer, né? E são coisas pensadas, enfim, né? Não é simplesmente você clicar no botão lá para fazer. Eu penso que na maioria dos produtos a gente tem uma parte que é uma nuance humana, que é uma parte que precisa gerar essa conexão. E, cara, eu acho que isso já é muito antigo, já desde a era industrial, quando a gente tinha, por exemplo, tecidos feitos à mão e tecidos, sei lá, uma seda japonesa com uma estampa que só é possível fazer à mão, Ou onde com envolve uma uma tinta, ou arte. uma tinta que só tinha em lugar específico, né? Exato. Aham. E outro tecido que é feito de forma industrial e tudo mais. Os dois têm seu valor, mas tudo que acaba sendo feito à mão, quantidades mais limitadas, em condições mais limitadas, acaba que aquilo ganha um valor na sociedade diferente do que é facilmente distribuído, em abundância, num custo mais baixo, e isso transmite algo, né? Então você quer ter o quê? Uma roupa exclusiva ou uma roupa onde você cruza a esquina e encontra alguém? Você talvez tenha explicações psicológicas, mas é do ser humano essa busca por algo feito mais sob medida, né? Eh, Enfim, a gente até já brincou, né, que o Japão tem muito disso. A gente tem conversado sobre isso. O Japão tem muito dessa busca pela perfeição de algo feito a dominação de uma arte, de um trabalho, né? Seja um trabalho em madeira, por exemplo. As construções em madeiras japonesas são amplamente conhecidas. Os tecidos, claro, né? A seda japonesa, a parte de Cerâmica, né? Muito cerâmica, forte, né? a chinesa também é muito comum, né, a gente lembrar dessa parte, mas couro, né, que nem a gente já fez o vídeo com o Yamashita lá, é, onde você teve junto com ele, pôde observar essa filosofia onde às vezes a qualidade está acima Da da quantidade, né? quantidade, Exatamente. inclusive da lucratividade, né? Isso é bem interessante a gente pensar, porque isso vai se refletir em várias outras áreas da nossa vida, né? E acho que a percepção ela é algo muito sutil, assim. O público mais atento percebe quando uma coisa é feita de forma artesanal, manual ou sob medida, e uma coisa que é feita de forma a massificar aquela produção, né? E esse é do subjetivo, né, cara? A arte, ela tem essa coisa que, assim, às vezes pode ser que a IA consiga simular isso. E daí ela vai ter um produto que é feito de forma interessante. Mas quando o público saber que foi feito de IA, aquilo automaticamente Já perde todo o perde um valor. pouco o valor. Uhum. Então, eu acho que o que as marcas estão fazendo? Para não correr esse risco, elas colocam um artista que todo mundo, né, facilmente você sabe, aquele artista fez aquilo e pronto, você tirou essa dúvida, então não foi feito por IA, né? Então, quando você assina um projeto de animação, de vídeo, ó, aquele diretor, aquele artista. E aqui, se a gente for dar o exemplo do nosso projeto, né, a gente escolheu fazer nossa trilha com um artista. E aí, o que você achou do processo? Cara, é um processo. é, Não é um processo novo para nós, mas é um processo interessante porque ele traz um pouco também de limitação e, ao mesmo tempo, é um trabalho conjunto, porque a gente tem que saber se expressar
com relação ao projeto em si, para esse artista. Ele vai extrair aquilo que a gente está propondo, né? Seja aqui no caso do podcast. E a gente acaba sendo responsável juntamente com ele por esse processo e por esse produto final que é a trilha condizente com aquilo que a gente quer transmitir. Então, assim, isso é interessante porque a gente poderia muito bem tentar fazer isso com a IA, como muitas pessoas estão fazendo, mas a gente tem a percepção disso, é uma coisa que tem a ver com o nosso trabalho também, com a nossa forma de produzir, né? Tanto os vídeos, enfim, essa questão mais artesanal, mas também de trabalhar com as referências dessa pessoa, né? Então, quando você trabalha com IA, o que você faz? Você trabalha com os dados que tem ali para tentar simular uma situação ou algum resultado que você quer chegar, mas nem sempre você consegue ser preciso. E no caso do artista, você está realmente comprando o repertório dele para resolver aquela questão para você, que no nosso caso aqui era a trilha. Então a gente já conhecia o Scalone, né? Enfim, a gente já trabalhou junto com ele. Então ele já tem um perfil compatível não só com sonoridade, com aquilo que a gente gosta, mas também com processo, modo de pensar, o desenvolvimento de projeto e tudo mais. Então isso acaba gerando um pouco dessa mesma questão que você falou, né? De priorizar algo que é feito por alguém e gerar um valor agregado forte não só para o projeto, mas também para a percepção das pessoas que vão ouvir, né? Fala, pô, como será que isso aqui foi feito? E aí a gente pode até depois falar sobre esse processo juntamente com ele, né? Enfim, né? Tem que trazer o Scalone aqui pra gente conversar com ele. Já tá meio combinado isso aí. Para falar assim mais especificamente qual a leitura que ele fez daquilo que a gente passou para ele e tudo mais, né? Inclusive tem um projeto que a gente fez agora da Bibi, né? Da Gabriela Katai, que, enfim, já tem uma carreira na música e agora esse último projeto ela fez algumas músicas com compositores aqui de Londrina, né? Nem todo mundo é compositor profissional. E daí uma psicóloga, que me fugiu o nome agora, A Isadora. Isadora, psicanalista e tal, ela mandou um texto, né? Um texto que não foi escrito para ser música, né? E Uhum. eles musicaram o texto, né? A gente gravou a entrevista com O Matheus o Matheus Gonzalez. Gonzalez. Então, ele conta um pouco do processo. E falando disso, a criação é muito louca, né? Porque era um texto que não foi criado para ser música, então eles tiveram que fazer uma adaptação. E, assim, pensando é, do modo preguiçoso, seria muito mais fácil colocar. Você joga esse texto numa IA, ele ia fazer o quê? Colocar lá um compasso 4x4, do começo ao fim, o estilo tal e Ia boa. buscar uma solução baseado no que já existe, né? Baseado no que já existe. E aí, cara, quando você vai assistir o documentário depois, tem até no YouTube depois, se vocês quiserem ver aí, chama Retalhos do Interior, o álbum, né? E, enfim, ele conta um pouco desse processo, que ele foi lendo o texto, sentindo ali qual que era as tensões que tinham ali dentro daquele texto, o que ela queria dizer, as emoções que traziam naquele texto, e ele foi simplesmente tocando. Daí ele até comenta, ele fala assim, pô, cara, depois que eu percebi que a música tinha ficado com uns tempos difíceis, assim, na parte de métrica e tudo mais, mas depois eu fui ver que era apenas um reflexo do que aquela música queria dizer, que estava tocando, né, no meu coração, o sentimento que ela me trazia. Então, assim, eu acho que isso você não vai conseguir Nunca vai conseguir. ter numa IA, entendeu? Aliás, vamos supor que pode até construir uma música que tem que tem algum tipo de beleza, porque ela foi baseada em várias músicas que tem isso. Mas não vai ter a, a percepção de um artista sobre a construção musical de um artista sobre aquele texto, inspirado naquele texto, né? E isso que é louco, porque eu acho que é louco no sentido de que a arte tem essa sutileza que ela não é formal, né? Ela é subjetiva. Então, assim,
E eu acho que que é mais interessante, e talvez o erro de usar a IA para fazer arte é, é, é um erro fatal, porque ela mata justamente o que torna aquilo interessante, que é a individualidade do artista. Então, vou dar um exemplo do que eu penso, né? Que é todo produto carrega isso que é subjetivo. Tudo que a gente faz inclui decisões que são desde técnicas e decisões artísticas, decisões que são dadas das limitações do ambiente, do tempo, das ferramentas que a gente tem à mão. Então, por exemplo, aqui a gente iluminou essa cena porque a gente tem tanto essas condições de equipamento, mas também a sala tem limitações de espaço e tamanho, então a gente está próximo a uma parede e tudo mais. Essas decisões geraram esse estilo. Essas Certo. decisões, dentro dessas limitações, com as ferramentas que a Uhum. gente tem, gerou esse estilo. E isso a gente carrega com diversos outros projetos e acaba que quando você vê várias soluções que a gente adotou em cada projeto, você vê uma certa coerência de forma de pensar, né? Tanto a iluminação, aqui a gente poderia ter iluminado de forma muito mais óbvia, mas a gente fez uma escolha que chegamos nesse resultado. E acho que isso é a arte de produzir algo, né? Então, junto com uma ferramenta que você tem, com o tempo disponível, com as limitações que aquele ambiente te dá, te coloca numa situação onde você vai pegar teu repertório, tudo que você já assistiu, tudo que você gosta, que você não gosta, você criou esse repertório artístico, você vai produzir um material que tem as suas características. Outra pessoa, nessas condições, teria produzido um outro tipo de projeto. Nada mais são do que os seus dados analógicos, né? Tipo, É, mas é algo que, assim, é, que é coerente com a minha existência na. Você entende que, assim, num próximo projeto, por mais diferente que seja, a gente vai carregar essas experiências. sim, eu E acho assim é todo artista com tudo que eles sim, fazem. eu acho que um outro exemplo sobre isso, né, de questão da limitação mesmo, que a gente já fez, foi a questão do aquele projeto Expresso mesmo, né? Ah, nossa, inclusive já faz 9 anos, eu vi ontem. Ah, você assistiu? O Manu passou lá em casa e a gente tava assistindo 9 anos, cara. Que depois, se o pessoal quiser procurar para ver o que que era, era um exercício que a gente fazia, né, que a gente se propôs, a produtora era numa sala A gente tinha bem pequena, uma né? salinha de entrada ali, né? É uma sala bem pequena, sei lá, devia ter o quê? Uns 9 a 16 metros quadrados três no por máximo. três no máximo. E a gente se propunha a chamar os artistas, né, da parte da música para tocarem lá naquela sala e fazendo propostas diferentes, de iluminação diferente, ângulos diferentes dentro do mesmo espaço. Então, isso ajuda você a criar esse exercício aí que você estava E com os exatamente falando. equipamentos que naquela época eram outros, né? Ah, sim, o acesso ao equipamento é. Tanta parte de lente que a gente tinha, repertório que a gente, pô, faz 9 anos. Então, assim, acho que. E isso, eu acho que é isso que é individual de cada um que produz todo tipo de material que conecta com as pessoas, né? Que é algo que a IA não consegue reproduzir, pelo menos não de forma intencional. Não, e nem de forma, vamos dizer assim, limitada, né? Igual você estava comentando mesmo com relação à simulação de Ah, fotografias, sim, né? é. De, Enfim, eu vi essa IA que produz imagens mais cinematográficas. Você pode escolher a lente, que traz características para a imagem, né, uma lente mais fechada, mais aberta. A câmera, que vai ter outras características, que é tamanho de sensor, textura, né, e tal. Que são condições, e muitas vezes que são incompatíveis no mundo real, que é o que dava a textura para um tipo de imagem, e o que muitas vezes faz a gente se conectar ou criar uma memória afetiva, que seja com aquelas características, se tornarem parâmetros que são impossíveis no mundo real, né? Então, por exemplo, você assiste filmes dos anos 90, ele tem uma textura específica da tecnologia daquele tempo, cores, que inclusive são mais vivas por N fatores, por conta da película. Eles gravavam muito mais pronto da cor final, né? Porque você tinha
os recursos para alterar a cor no filme são Eram limitados, né, muito mais também. complexos, e que gera uma característica que, se a gente assiste um filme daquela época, a gente sente uma coisa específica, diferente das coisas que são produzidas hoje com câmeras digitais, que às vezes tem um range maior de captação de informação que está no escuro e no que está claro, e que depois, na pós, a gente vai mexer com a imagem. E só essa possibilidade a mais já gera uma característica diferente, onde hoje você abre o Netflix, a imagem às vezes é mais opaca, mais escura. Então, o que eu penso é as limitações que você tem para produzir o que você vai fazer, sempre vai gerar características onde você vai necessariamente ter que impor a criatividade para alcançar aquilo e buscar soluções que aquilo vai gerar características no produto final. A IA, o que acontece no caso dessa IA de vídeo? Como ela não tem limitações, você consegue gerar qualquer imagem com qualquer característica, Com qualquer com combinação. qualquer combinação, e você perde justamente aquela limitação que te impõe ser criativo. Eu não sei se você já viu, por exemplo, muito comum na música, o cara para compor um álbum, ele ia para uma montanha, para o estúdio que normalmente é deslocado da cidade. A junção de todas essas coisas que eu acho que dá característica para o que um artista tá fazendo, e não só um artista, alguém tá executando um trabalho, eh, tá fazendo e tem características próprias, né. E se a gente desdobrar isso para todas as coisas, a gente vai ver essas características se repetindo quase que em todo lugar. Então, por exemplo, na arquitetura, se você viajar para Vancouver, né, que nem eu tive lá e via um monte de prédios parecidos com outros lugares. Depois eu fui saber que ele teve uma empresa chinesa, comprou vários terrenos e ergueu vários. E arquitetos chineses, vamos colocar assim, estão construindo em Vancouver. Coisa que antigamente a gente não via, né? Antigamente eu falo anos Uhum. antes da gente ter nascido. Eh, e a gente viajava, cada lugar tinha características próprias. Hoje existe essa pasteurização, né? Porque todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias mesmo. Isso não é intrinsecamente bom ou ruim. É uma coisa que está acontecendo. E qual que é o problema que eu vejo com a IA nesse sentido? Ela constrói um produto que comercialmente é viável. Então vamos colocar, né? Se eu quero vender uma almofada, eu preciso de uma estampa de De um Natal, cachorro eu coloco na comendo um almofada tender. e vendo. Mas o que aquilo comunica, conecta com as pessoas? Entende? Por isso que, que essas marcas, grandes marcas, ou marcas de luxo, ou marcas que buscam uma pessoa que às vezes tem uma informação diferente, se utilizam de pessoas, porque a gente pensa que talvez aquilo que é íntimo de um artista explorado na sua arte é o que comunica com essas pessoas de forma interessante, de forma a sentir algo, que a IA dificilmente vai encontrar essa nuance que é subjetiva, né? Então, voltando na parte da trilha sonora, o que eu acho massa no trabalho do Scalone? Ele curte muito essa pegada analógica, a textura analógica. Então, tem vários projetos que ele faz que ele passa pelo VHS, pela fita cassete, para pegar o que é ruído, né? E depois, por exemplo, depois digitaliza aquilo para a gente conseguir consumir. E no nosso projeto era uma demanda, né? A gente queria trazer essas características para esse projeto e ele passou por um processo, essa trilha sonora, além das referências que a gente colocou de coisas que a gente gosta de ouvir, mas para trazer essa sensação que a gente queria trazer, né? E quando a gente contrata um artista para produzir uma coisa pra gente, a gente se dispõe a receber uma coisa que às vezes a gente não tem controle. A pessoa vai tomar essas decisões pra gente. E eu acho que é isso que as pessoas mais temem muitas vezes. Você está colocando dinheiro num processo onde você não tem controle, você está confiando que aquela pessoa sabe o que está fazendo e que ela vai te entregar algo que, beleza, você pode combinar. Se eu não gostar, você faz, altera, modifica, faz de novo. Isso tudo é combinável. Mas você ter que
acreditar que aquela pessoa que você está contratando vai entregar algo que você vai utilizar no teu projeto, vai imprimir no teu produto, né? É aquilo que eu estava comentando anteriormente, assim, com relação de você ser corresponsável, né, de um projeto. Então você está contratando uma. Brifar, né? Muito bem o Você tem uma artista. pessoa que vai trabalhar num projeto seu, que você está colocando todas as suas fichas ali, todas as suas intenções ali com a pessoa, e é uma pessoa de fora do seu universo ali, né, para justamente imprimir a assinatura dela naquele projeto. E é interessante também quando a gente fala disso, que, por exemplo, a IA, você tem a possibilidade de, vamos supor, criar as trilhas. Você vai lá criar, sei lá, 10 trilhas e você vai escolher uma Uhum. para você poder usar, certo? Só que nisso, até na escolha, você vai estar sendo, como é que eu posso dizer? Você vai estar usando o seu gosto pessoal para Pode dizer, ah, gosto poder. mais Eu disso, gosto mas mais disso, mais daquilo de 10 opções. Quando você contrata uma pessoa, você não está contratando só a execução dela, é essa visão dela de fora daquele projeto, daquele resultado final que vai entregar, não para você, mas para aquilo que vai comunicar com o seu público. E isso é difícil. Então, tem essa questão de. Com a IA, você tem muito do gosto pessoal, porque é viável você testar Uhum. várias opções e escolher uma, sendo que quando você contrata uma pessoa, nem sempre você tá confiando no você gosto, tá confiando gosto, no no conhecimento, na verdade. conhecimento da pessoa com relação a todas essas coisas, né? Que é passada no briefing, seja no nosso público. E aí, assim, eu acho que essa questão do gosto pessoal, ela vai virar secundária, porque a princípio a gente está querendo um produto ou uma trilha que vai comunicar com o nosso projeto e com as pessoas que vão ouvir, né? O podcast, enfim, aquele projeto que a gente está querendo fazer. E não só no podcast, mas assim, em vários outros projetos, a gente tem essa percepção de que uma trilha, quando ela é composta, ela tem essa questão desse medo mesmo que você, igual você colocou, né? Que as pessoas têm que se pôr à disposição de confiar numa outra No pessoa outro músico. para poder E fazer. assim, né, ainda mais um processo de construção de uma música que envolve muitas vezes esforço de um monte de gente, né? Um monte de artistas, isso, né? Então, por exemplo, até voltando do trabalho da Bibi, tem o. Ela traz a composição, por exemplo, a letra de uma pessoa, o arranjo do piano é de outra. Quando ela convida um baterista, ela pode direcionar esse cara, ela como diretora do projeto, mas o cara vai imprimir também a percepção dele, e normalmente na música isso é bem comum, né? Essa colaboração de repertório de cada um e construção da música, no final ela é um produto da união de várias pessoas. Sim, e ainda que essa música ela esteja escrita para todos os músicos. Cada Mesmo músico. assim, a intensidade não vai ser a mesma. Então, isso que é uma coisa que é interessante de você ter um artista. Uhum. Porque, por mais que você tenha ali toda a partitura escrita, cara, as pessoas não vão tocar Não vão tocar. exatamente igual, E daí você entendeu? escolhe chamar uma pessoa para buscar essa característica dela, né? O que ela sente, o que ela pensa, o repertório que ela teve, né? E eu acho que isso é a contramão do negócio. Se a gente for fazer um exercício pro futuro, eu acho que a gente vai ver dois grandes tipos de marcas, de projetos, de propostas. Uma vai tentar buscar vender mais, então vai usar da IA para criar, para massificar o produto, Ganhar escala, obviamente. escala e a lucratividade no volume. E outro grupo vai tentar buscar as características próprias dos seus projetos, suas marcas, para tentar se comunicar com o público Específico, né? específico. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa caneca, é um bom exemplo. Ó. Essa caneca, ela é uma caneca genérica, que não comunica nada. É uma caneca branca. Tudo bem que ela tem essa marquinha aqui, mas não é o caso. Tô falando da peça. É,
ela funciona, não tem problema. E a gente até usa aqui, ó, tá aqui, ó. Mas inclusive é uma decisão para ela não chamar atenção, ela tá aqui para ela se misturar com o ambiente e tudo mais. Só que a gente vai ver outras canecas que vão ser específicas para um outro público. Ela vai ter outro tipo de preço, outro tipo de Material. valor agregado, material, escolhas conscientes que aquelas pessoas tomaram. E eu acho que a gente vai ver muito disso, cara. Tipo, marcas surgindo com características muito próprias, enquanto outras marcas vão buscar soluções pasteurizadas, entre aspas, soluções que resolvem o problema, mas não vem desse repertório, das limitações individuais, da criatividade individual de cada artista, de cada tomador de decisão, de cada projeto, né? Eu acho que com relação a essa cultura da tecnologia, eu estava pensando sobre a questão mesmo da duração dele no tempo, né? Eu acho que a IA ela veio sim para somar em alguns quesitos, mas não em todos. E para mim veio muito claramente, assim, eu lembrei que ontem eu estava vendo uma reportagem assim falando sobre quando apareceu o micro-ondas, por exemplo, né? Tinha aquela coisa de, você precisa otimizar o seu tempo, aquela questão de produção, de produtividade e tudo mais, ele surgiu nesse contexto, né? E aí, do outro lado, tinha ali o fogão que você conseguia trabalhar com 4, 5 bocas, você conseguiria fazer mais receitas ao mesmo tempo, sentar à mesa com as pessoas e tudo mais. Então, assim, e os caras do micro-ondas falavam isso, que em pouco tempo o micro-ondas substituiria o fogão. Eu acho que a gente está vivendo mais ou menos esse mesmo choque agora, né? Com relação à IA mesmo, pela questão de velocidade mesmo em entrega, né? E tudo mais. Mas isso não quer dizer que ela é totalmente eficiente para algumas coisas, né? Então tem coisa que você não vai conseguir fazer no micro-ondas e tem coisa que você só vai conseguir fazer no fogão. E da mesma maneira, assim, acho que na parte criativa vai um pouco por esse caminho também. Tem coisas que a IA ela não vai conseguir. Tem nuances ali que são muito específicas, são muito do ser humano mesmo, né? Da percepção do ser humano, que a IA nunca vai conseguir imprimir isso em qualquer tipo de produto final que você está tentando, resultado que você está tentando chegar. Eu acho que as limitações que a gente tem como ser humano, que é o que gera essa. É lógico que não é só isso, mas essas limitações que cria esses estilos próprios e características de cada projeto. Então, por exemplo, igual eu já falei desse aqui, mas tem outros projetos e isso vai conectar com alguns tipos de pessoas, né? Então, eu acho que todo mundo, eu sou otimista, né? Todo mundo está tentando fazer o melhor com o que tem à mão. E às vezes a pessoa escolhe a IA achando que vai ser a melhor forma dela chegar no resultado que ela quer. Mas a nossa aposta muitas vezes é assim, cara, o analógico não necessariamente só analógico, mas o digital também, mas o feito com as suas características vai conectar mais. O nichado vai conectar mais do que o abrangente. Porque sem querer, ou querendo, mas normalmente sem querer, essas características de cada pessoa, fazendo cada um dos seus projetos, vai conectar com pessoas parecidas, né? É, às vezes justamente a sua limitação que gera a característica específica do seu produto que gera a conexão, né? Se a gente pensar na história da humanidade, as receitas mais clássicas vieram de limitações de ingredientes, de processos. Sei lá, a gente ouve falar muito da gastronomia italiana, que tem lá um tipo de massa específico, sei lá, o carbonara. Lá tinha pouco, né, alguma coisa, e no final era o que eles conseguiam fazer, e hoje é um prato clássico. Então, são exemplos de coisas que as limitações realmente constroem características humanas, né, cara? E eu acho que essa tem que ser a aposta de quem quer fazer algo que conecta com pessoas. Abraçar suas limitações e fazer o melhor com o que você tem, ao invés de buscar soluções fáceis que são tão abrangentes E que às vezes você nem que domina ela e totalmente. que te limita. A abrangência muitas vezes
Pô, o melhor exemplo, todo mundo fala disso, o menu do Netflix, que você gasta mais tempo escolhendo o filme do que realmente. Às vezes ficou tarde, putz, não tem mais tempo pra ver um filme inteiro, porque eu fiquei 1 hora pra escolher. Ou um cardápio de um restaurante que tem tantas opções que você fica paralisado, né? Então, às vezes, um cardápio mais curto, com coisas intencionais, é mais interessante. Ou uma seleção de filmes na época que a gente ia pra locadora, ficava um Tinha tempo. sessões lá, mas Muitos filmes estavam alugados, você acabava tendo que assistir o filme que estava disponível, e era uma experiência interessante, era legal. Você assistia um filme, pelo menos. Porque você alugou aquele filme, você vai assistir aquele filme. Ao invés de alugar todos os filmes e ter que escolher na hora de assistir. Então eu acho que limitações são boas em muitos sentidos. Acho que eu acho que às vezes a liberdade de escolher está justamente em pequenas possibilidades e não em todas, né? A gente vê isso se repetindo, acho que em todas as áreas das artes e da experiência humana, e penso que a IA ela pode nos confundir achando que isso vai ser bom, ter muitas opções, mas para produzir algo interessante, talvez não seja a melhor opção, na minha percepção, né, do que está acontecendo. ela cria também, por essa falta de limite, ela cria essa falsa sensação de que você domina e tem a possibilidade de fazer, mesmo não tendo conhecimento, né? Na questão do teste ali, né? Do acerto e do erro. E muitas vezes o que acontece é muita frustração também, porque nem sempre você quer testar uma IA ali, você não vai pagar, você vai testar. Aí você testa uma, duas vezes, pô, acabou meus créditos. Uhum. Agora eu vou ter que esperar amanhã para tentar Uhum. fazer. Então, assim, essa, esse fácil acesso, ao mesmo tempo que ele é fácil, ele, tipo, te limita e te frustra porque você não tem esse acesso ilimitado, né? E acaba criando essa, essa coisa, assim, de qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa em qualquer momento. E não é bem assim, né? Uhum. Você vai conseguir fazer lá um avatar da sua foto e tudo mais. Você vai conseguir Fazer o Estúdio fazer Ghibli. o Estúdio Ghibli. Ou, lógico que algumas coisas serão substituídas. Sei lá, a foto dessa caneca branca no fundo branco. Beleza. Mas a gente tá falando de coisas maiores, né? De conceitos que uma marca imprime, de uma história, de uma forma de contar uma história, uma escolha de iluminação intencional ou de uma captação específica, né? Mas, cara, eu penso que essa conversa ela é tão infinita que no final a gente vai ficar aqui e tem desdobramentos em todas as áreas. Na verdade, é, a gente sentou aqui para falar da trilha sonora e acabou falando da De IA, várias né? coisas, né? Mas eu acho que, enfim, falando da nossa trilha, para concluir, a gente tem que definitivamente conversar com o Scalone, trazer ele aqui, falar um pouco mais desse processo de criação do músico, que provavelmente é muito diferente do que o nosso processo de decisões, que são, né? E e da batalha que eu acho que a música tá passando pela IA, né? Contra tentar valorizar realmente o artista que produz coisas únicas, né? É, e vamos ver cenas do próximo capítulo, tudo que isso vai trazer. Acho que até o meio do ano, algumas coisas pra gente conversar sobre esse assunto de novo. Já vai. Muita coisa já vai ter acontecido, né? Marcas vão fazer escolhas, produtos, músicas, a gente vai ver como que a galera vai aceitar ou não tudo isso. A gente vai poder comentar um pouco mais. E se eles não substituírem a gente. No Não, essa próximo vídeo a gente não vai estar aqui, vai ser uma IA. na próxima vez vai ser como é que é? Avatares, né? A gente vai Vai ser um. vai ser o Felipe de plástico, o Renan de Não, plástico. se eu puder. Se bem que tá evoluindo bastante essa questão Não, mas também, se eu né? Mas puder escolher, lógico que eu não vou tentar. Vamos supor, vamos fazer um podcast de IA. Não vai ser o Felipe, cara. Essa lata aqui não precisa aparecer. vai ser aquele, provavelmente já deve ter aparecido pra você, né? Tipo aquele dos dois macaquinhos, Ah, macaquinho sei. albino e Não, o outro, que né? eu mais gosto é dos Muppets, tá ligado? Também, Que tem então. uma texturinha É.
de pano, assim, né? Aquele lá é o mais massa. Então, isso aí, mas assim, o meu medo é que isso aí dê mais engajamento do que eu e você aqui falando. Isso que vai ser complicado daí, né? Ah, mas engajamento não é tudo, né, cara? O negócio é se conectar com pessoas, no tempo das pessoas, no nosso tempo. É lógico que a gente tá sempre buscando por levantar recurso, mas eu acho que a corrida, ela não é de velocidade, ela é de consistência, é uma maratona de 40 km, né? Não é 100 metros rasos, vamos falar assim. Por enquanto, nós estamos no 4º episódio, que seria equivalente ao 4º metro. Então, assim... Então, tem bastante coisa pra correr aí.